Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Falando hoje sobre o sistema locomotor. Então, o que é o sistema locomotor? Primeiramente, o sistema locomotor ele é composto por dois sistemas, né, integrados que trabalham em conjunto, que é o sistema esquelético e o sistema muscular, ok? E hoje a gente vai começar a falar sobre os ossos e as articulações. Ok? Vamos falar um pouco, então, sobre a primeira parte desse grupo de sistemas, né, que formam o sistema locomotor, que são os ossos e as articulações. Vamos lá? Beleza. Vamos falar, então, sobre o sistema esquelético. Então, como eu disse para vocês, o sistema locomotor ele é composto pelo sistema esquelético e pelo sistema muscular. O sistema esquelético, então, ele é composto pelos ossos e pelas articulações. Os ossos e as articulações, por sua vez, eles vão estar unidos, formando o sistema esquelético, que é responsável, então, pela sustentação deste corpo, pela sustentação deste aparato que vai dar origem à nossa movimentação, à nossa locomoção, ok? O sistema esquelético, então, ele é composto pelos ossos e pelas articulações. Como eu disse para vocês, então, os ossos e as articulações compõem o sistema esquelético, e são os ossos que vão dar a estrutura, né, a forma do corpo e a sustentação. E as articulações vão estar entre esses ossos, permitindo, assim, a movimentação deles, né? E também, né, permitir que eles estejam fixados uns aos outros também, né? Então, os ossos, o que são os ossos? Então, eles são estruturas extremamente rígidas, extremamente fortes. Os ossos, eles precisam ser fortes, precisam ser rígidos. Por quê? Porque são eles que vão sustentar o peso do nosso corpo em relação à gravidade. São eles que vão sustentar toda a estrutura do nosso corpo. Os ossos, eles são formados por um tecido chamado tecido conjuntivo ósseo, tá? Esse tecido, ele é extremamente rígido e forte. Então, qual é a função dos ossos, então, do sistema esquelético? Ele tem função, então, de sustentação, né, locomoção e entre outras. Quais são essas outras funções dos ossos? Os ossos, eles são também usados como armazenamento, né, são usados para armazenar algumas substâncias, como, por exemplo, lipídios, cálcio e fósforo, né? E, além disso, também, a gente vai ver mais para frente, que ele tem uma função extremamente importante em relação ao nosso sangue, tá? Então, um ser humano adulto, ele tem cerca de 206 ossos, ok? Esses ossos, então, estão distribuídos por todo o sistema esquelético. E esse esqueleto ele pode ser dividido, então, entre esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ele é formado, então, ele é o eixo central do nosso corpo, no qual o esqueleto apendicular vai estar ligado nesse eixo central. Tá? E como eu falei para vocês, então, nosso corpo, os nossos ossos, ele tem uma função relacionada ao nosso sangue, que é a hematopoiese. O processo de hematopoiese é o processo de formação de células sanguíneas, tá? Então, dentro dos ossos vai acontecer, então, a formação de células de hemácias, leucócitos e plaquetas, tá bom? Então, vamos ver, então, a constituição desses ossos, né? Então, como eu disse para vocês, o tecido conjuntivo ósseo, ele é formado, então, por três células diferentes, que são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos, tá? E como ele é um tecido conjuntivo, ele vai ter uma matriz intracelular muito grande, tá? Só que essa matriz, ela é mineralizada, tá? Ela tem muito cálcio na sua constituição, o que dá ao osso essa característica de ser duro, de ser resistente, de ser forte, ok? Então, aqui a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, como eu disse para vocês, ó, o osso, ele tem a sua cartilagem, tá? Todo osso, ele vai ter uma cartilagem que serve para articular esse osso com o outro, tá? Então, aqui, a gente percebe que o osso, ele tem duas estruturas, ó. Ele tem uma estrutura aqui fora, que é chamado de osso compacto, tá? Esse osso compacto, como o próprio nome já diz, ele é mais espesso e mais resistente e duro do que o osso esponjoso que a gente tem aqui no meio, tá? Então, esse aqui é um osso longo, é um húmero, tá? Esse osso, ao contrário do que muita gente pensa, ele é altamente vascularizado, tá bom? Então, o osso ele tem várias artérias, várias veias, tá?
que dão, além de suporte de nutrientes para ele, servem também para captar, né, as substâncias que estão guardadas dentro dele, tá? Então a gente pode ver aqui que essa capinha que reveste por fora de osso compacto, ela é mais dura justamente para dar essa resistência para o osso para ele não quebrar. Ó, vocês estão vendo aqui que ele é totalmente revestido com esse osso compacto, tá? E no interior dele a gente vai ter então o osso esponjoso, tá? Material esponjoso que a gente chama. E é dentro deste osso, no material esponjoso, que a gente vai encontrar então a medula óssea, ok? Então, a medula óssea amarela, por exemplo, ela vai estar, então, na cabeça do osso, ó. Tá vendo que ela tem essa parte mais arredondada e mais espessa? É onde vai estar guardada, então, a medula óssea amarela. E para que serve a medula óssea amarela, então? A medula óssea amarela ela vai principalmente servir como armazenamento de lipídios, ok? Ao contrário da medula óssea vermelha, que é onde vai ocorrer, então, o processo hematopoético que eu disse para vocês. Então, os ossos ele têm essa função extremamente importante de produção de células sanguíneas, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, ou seja, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, essa é a estrutura básica de um osso longo, tá? A gente vai ter vários tipos de ossos, tá? Por exemplo, a gente tem ossos longos, ossos curtos, ossos irregulares, entendeu? Então, são vários tipos de ossos que a gente vai ter. Então, a constituição básica deles é essa. Então, essa é uma constituição básica de um osso humano, onde a gente tem um material compacto, um material esponjoso. Dentro deste osso, a gente vai ter, então, a medula óssea. E, é claro, todo esse osso é altamente vascularizado, tá? Então, os osteoblastos, qual é a função deles, então? Os osteoblastos, eles estão relacionados à reconstituição da matriz óssea. Então, se eu quebro meu osso, se eu desloco meu osso, se acontece alguma fratura, alguma lesão no meu osso, são os osteoblastos, que são um tipo de células, que são responsáveis por repor esse material ósseo, ok? Já os osteoclastos e os osteócitos, eles estão relacionados à dispersão do cálcio e do fósforo que estão armazenados do osso para o sangue. Então, quando eu preciso de cálcio e fósforo no meu sangue, os osteoclastos retiram e jogam na corrente sanguínea. E quando eu não preciso, quando está em excesso no meu sangue, os osteócitos eles armazenam, então, de volta o cálcio nos ossos, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, o cálcio ele não serve no nosso corpo para dar essa rigidez ao osso, tá? Como consequência disso, é claro, os nossos ossos ficam rígidos e a seleção natural aproveitou disso para fazer o quê? Para deixar, né, os nossos ossos como uma fonte de sustentação. Mas os ossos ele tem uma função muito mais importante do que somente ser duro. Ele armazena o cálcio e o potássio, como disse para vocês. E o cálcio e o potássio, eles são elementos, né, são substâncias altamente importantes aonde? Na contração muscular. Ok? Então, os nossos ossos eles vão armazenar um cálcio e fósforo para que haja contração muscular e para células que necessitem, ok? Então, quando o nosso sangue está precisando, ele vai lá, retira o cálcio do nosso osso e quando tem cálcio demais no nosso sangue, ele devolve para o nosso osso o cálcio, ok? Então, vamos então falar então sobre as estruturas, sobre os nossos ossos propriamente ditos, tá? Então, como eu disse para vocês, o sistema esquelético ele é dividido entre esqueleto axial, né? Então, vai ser composto pela nossa cabeça, tórax e coluna vertebral, ok? E o nosso esqueleto apendicular, que vai ser formado, então, pelos nossos membros superiores e pelos nossos membros inferiores. O esqueleto axial, então, ele tem um total de 28 ossos na cabeça, um osso, tá? Sem contar os ossos da coluna vertebral, que a gente vai ver mais para frente, a gente tem um osso apenas no pescoço, 25 ossos no tórax, 6 a 33 ossos na coluna vertebral. Ah, por que professor, que tem 33 ali entre parênteses? A gente vai ver mais para frente, tá? E o nosso esqueleto apendicular, ele é composto, então, pelas nossas cinturas, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente tem duas cinturas, a cintura pélvica e a cintura escapular. Então, a gente vai ser composto pelas cinturas e pelos membros superiores e inferiores. Sendo que os membros superiores, eles têm 64 ossos, tá? Contando, é claro, 32 ossos de cada lado do corpo, né? São, então, formados pela nossa cintura escapular, pelo nosso braço, antebraço e as mãos, tá?
E a mesma coisa, membros inferiores, 31 ossos em cada perna, né? Sendo que então formam a nossa perna, a nossa bacia e os nossos pés, ok? Vamos começar então falando da cabeça, né? A cabeça, então, ela é dividida, ela pode ser dividida, então, em duas partes, tá? O neurocrânio e a face. Os ossos do neurocrânio são aqueles ossos que vão formar aquela cápsula, aquela estrutura no qual o cérebro vai estar inserido, beleza? E os ossos da face, então, são os ossos que vão dar a nossa estrutura facial. E a mandíbula também, que é o único osso móvel do crânio, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. A gente tem, então, o neurocrânio, que é toda essa parte aqui que vai dar sustentação ao cérebro, então, tá? Essa parte aqui também. Ele é formado, então, pelo osso frontal, pelos ossos parietais, que são pares, então são dois, e pelos ossos temporais, que também são dois, além do osso occipital, osso etimoide e o osso esfenoide, tá? O osso etimoide e o osso esfenoide, eles vão formar o assoalho do cérebro, aonde ele vai estar inserido lá, tá? Esse osso estimoide, junto com o occipital e o esfenoide, ele vai formar a base de onde o cérebro vai estar alojado. E aí a gente vai ter, então, os 14 ossos da face, né? Então, a gente tem o osso nasal, o osso zigomático, o osso lacrimal, as duas maxilas, né? Que formam, então, o nosso maxilar. Muita gente pensa que a gente tem um único osso maxilar, mas não, na verdade, são duas maxilas que são unidas e formam o nosso maxilar, né? Então, o nosso zigomático, o vômer e a mandíbula, então, que eu disse para vocês, o único osso móvel do crânio. Ok? Aqui, então, pescoço e tórax. Então, anteriormente no nosso pescoço, gente, quando eu digo anteriormente, tá? Vamos, só para a gente contextualizar aqui. Quando eu falo que uma estrutura fica anterior à outra, o que eu estou querendo dizer? Que ela está na frente, ok? Então, na anatomia, toda vez que eu falar anterior, se refere, então, ao que vem antes, quando eu estou de frente para vocês. Então, se eu estou de frente para vocês, o que vem antes é a minha parte da frente, beleza? E o que vem posterior é a minha parte das costas, tá? Então, anteriormente, eu vou ter, então, um osso apenas, que é o osso ióide, tá? E serve esse osso ióide? Esse osso ióide, ele fica aqui no nosso pescoço, é um osso pequenininho. E ele vai servir, então, para dar sustentação aos músculos da face, tá? Então, vários músculos, eles vão estar ligados no ocioide e vai permitir, principalmente, a movimentação da mandíbula, beleza? O ocioide é o famoso osso do estrangulamento, né? Então, quando a pessoa ela é enforcada ou estrangulada, então, um principal motivo pelo qual a pessoa vem a falecer é a fratura, então, deste osso, tá? Que é o osso ióide, tá? Não esqueça. Então, além do osso ióide, o pescoço, então, ele tem 7 vértebras cervicais, tá? Então, as vértebras cervicais são as que fazem parte do pescoço até aqui a altura da nossa cintura escapular, dos nossos ombros, ok? O tórax, então, ele é composto pelas costelas e pelo externo, tá? Então, além das vértebras, né, da coluna vertebral, a gente vai ter, então, as costelas e o externo, tá? E esses ossos articulados, eles vão dar origem a uma estrutura que a gente chama de caixa torácica. Então, para que servem esses ossos do tórax, então? Né? Esses ossos do tórax, eles vão servir principalmente para proteger os órgãos que ficam dentro dessa caixa torácica. E quais são os órgãos que ficam dentro dessa caixa torácica? O coração e o pulmão, né? Quase nada importantes para a nossa vida, né? Então, a principal função, ó, principalmente desse externo, é proteger, então, o nosso coração, o nosso pulmão, para que, né, não sofram danos que possam nos matar, né? Então, né, como eu disse para vocês, então, o tórax formado por 12 vértebras, 24 costelas, o externo e o externo, tá? O externo, né, com S, tá? Não, o externo com X é de fora, né? Então, externo com S, beleza? E a nossa, então, coluna vertebral. Vamos falar, então, da nossa coluna vertebral, beleza? Então, gente, coluna vertebral, se ela é uma coluna, ela vai estar, então, de pé, verticalmente no nosso corpo. Então, ela vai ser o centro do nosso corpo, o eixo central do nosso corpo, tá? Então, todos os ossos do nosso corpo, de uma forma ou outra, vão estar ligados à coluna vertebral, tá? O esqueleto axial, ele está totalmente ligado à coluna vertebral, né?
A nossa cintura escapular e pélvica estão ligadas à coluna vertebral, nossas vértebras, nossas costelas estão ligadas à coluna vertebral, nossa cabeça está ligada à coluna vertebral. Então, tudo, de uma forma ou de outra, está ligado à coluna vertebral. Por isso, é uma coluna. E se é vertebral, então, ela é formada por vértebras, ok? Essa aqui é uma imagem, né, de uma vértebra torácica. Como que eu sei que ela é torácica? Tá vendo que eu tenho alguns pontos aqui, algumas fossas, que a gente chama aqui, então, fóvea costal transversa. Aqui a gente vai ter a face articular superior, a fóvea costal superior. Então, esses processos aqui, eles estão ligados, então, às articulações nas costelas. Então, por isso que eu sei que essa é uma vértebra torácica. Então, as vértebras, elas vão ter, então, em comum 4 elementos básicos. Vão ser diferentes de uma parte do corpo para outra, mas todas têm esses 4 elementos básicos. Então, primeiro é o corpo. O corpo, então, da vértebra é a estrutura mais forte, né? A estrutura mais rígida e que precisa ser rígida justamente para aguentar o nosso peso. Além disso, a gente vai ter os processos transversos, né? E o processo espinhoso, que é a parte da nossa coluna que a gente sente quando a gente toca ela. Além disso, então, a gente vai ter o forame vertebral, que é essa bolinha aqui, esse furinho, que vai... Todas as vértebras, ela tem esse furo e vão se encaixar perfeitamente. Por quê? É nesse espaço que vai passar a nossa medula espinhal. A medula espinhal, que é um órgão do nosso sistema nervoso central, que vai distribuir, né, o nosso sistema nervoso por todo o corpo. Então, é por isso que a gente tem que cuidar muito bem da nossa coluna. Por quê? Qualquer lesão que acontecer nessa medula espinhal, ela pode causar sérias consequências. Por exemplo, deixar a pessoa tetraplégica. Beleza? Então, a gente ajeita a postura aí, arruma, vamos cuidar da nossa coluna, tá? Que ela é muito importante. A nossa coluna ela pode ser dividida em três regiões, né? Ou melhor, 5 regiões, né? Que são a coluna cervical, né? Que são compostas por 7 vértebras, né? A primeira e a segunda vértebra, elas têm um nome diferente, tá? São chamadas de axis e atlas, tá? Elas têm uma composição um pouco diferente, uma estrutura um pouco diferente das outras, por isso elas recebem nomes diferentes, tá? Então, são 7 vértebras cervicais que a gente vai chamar de atlas, axis, C3, C4 e C5, C6 e C7, ok? Coluna torácica, né, que é a parte da região torácica, então são 12 vértebras. Cada uma vértebra dessa vai estar, então, articulada a 2 costelas, beleza? Então, a gente vai chamar, então, de T1, T2, T3, T4, T5, até a T12, tá? Então, daí vocês entendem, então, quando o médico fala, você tem um problema na vértebra T1, ou você tem um problema na vértebra C2, beleza? Então, é por causa disso. Cervical, torácica. E a nossa lombar, né? Nossas vértebras lombares são 5. L1, L2, L3, L4 e L5, certo? Além disso, a gente vai ter, então, um sacro, uma região sacral, e um cóccix, ou seja, uma região coccígena. Algumas pessoas elas vão chamar essa região aqui, como um todo, de região sacrococcígea, né? E por isso que lá atrás eu disse para vocês que a coluna vertebral, então, ela tem de 26 a 33 ossos, tá? Por quê? Porque tem gente que considera o sacro apenas um osso, e o cóccix também apenas um osso. Mas o que acontece é que o cóccix e o sacro, eles são formados por vértebras que estão fundidas, tá? O sacro, ele tem 5 vértebras. A gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vértebras que estão fundidas. Os processos laterais, os processos transversos dessas vértebras, eles foram fundidos, né? A cartilagem que tem no meio das vértebras aqui, elas também se calcificaram e formaram essa região chamada de sacro. E o cóccix também, são de 3 a 4 vértebras fundidas. Algumas pessoas têm 3 vértebras, algumas outras pessoas têm 4 vértebras, né? Então, vai depender então das diferenças anatômicas. Algumas pessoas que têm problemas de formação, alguma pessoa que sofreu algum acidente, então vai ter algumas discrepâncias ali. Mas, em geral, são de 4 a 5 ossos no sacro e de 3 a 4 no cóccix. Algumas literaturas vão trazer, então, o sacro como um único osso, e algumas vão considerar cada vértebrazinha fundida dessas como um osso diferente. Então, se alguém perguntar para vocês, quantos ossos tem a coluna vertebral?
de 26 a 33 ossos, beleza? Então, a coluna vertebral, como ela é uma estrutura que tem que aguentar todo o peso do nosso corpo, ela precisa também ser bem protegida, tá? Então, entre uma vértebra e outra, aqui no corpo da coluna vertebral, a gente vai ter uma estrutura que a gente chama de disco vertebral, tá? Então, o que é esse disco vertebral que a gente tanto ouve falar? Nada mais é do que cartilagem. Então, o disco vertebral é uma cartilagem que fica entre as vértebras para quê? Para impedir o atrito e o choque entre elas. Esse atrito pode causar algum dano no osso. Então, por isso a gente tem uma estrutura cartilaginosa entre as vértebras para impedir que haja esse atrito. Então, de coluna vertebral era isso, beleza? Gente, na próxima aula, então, a gente vai continuar falando do sistema esquelético, né? A gente vai continuar falando, então, dos nossos ossos, da constituição dos nossos ossos e das nossas cartilagens, beleza? Por enquanto, essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês tenham realmente aproveitado esse tempo, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.